sobre seus pés, nós iniciamos o culto nessa noite. E abra sua Bíblia em Isaías 61, versículo 61, capítulo 10 ao capítulo 11. Isaías 61, capítulo 10 ao capítulo 11. Isaías 61, 10 a 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Como noivo que se adora de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém? Amém. Que verdadeiramente nós possamos cantar louvores a esse Deus, declarar que esse nosso Deus é digno de glória, digno de honra, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por Ele ter se levantado como nosso Deus de justiça. Que nós possamos ser gratos verdadeiramente ao Senhor. Que nessa noite, mais uma vez, nós possamos agradecer a Ele. Nessa oportunidade, você vai fechar os seus olhos, apresentar ao Senhor primeiramente a sua vida, a sua casa, a sua família. Agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque verdadeiramente o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Oh Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque verdadeiramente o Senhor é o Deus da nossa justiça, o Senhor é o Deus, ó Pai, que tem se levantado, ó Pai, do nosso favor. Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente o Senhor vem nos ensinar, ó Pai, todos os dias, a andarmos nos teus caminhos, a fazer, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa pelos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, ó Pai, porque somos pecadores, somos falhos, mas que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, ó Deus, para trabalhar em nossos corações e fazer de cada um de nós, ó Pai, pessoas transformadas, pessoas renovadas, pessoas, ó Pai, que venham, ó Pai, verdadeiramente andar nos teus caminhos. Ó Pai, nós colocamos, ó Deus, este culto nas mãos, colocamos, ó Pai, na extensão da tua palavra, que o Senhor possa estar usando o teu filho, ó Deus, como canal de bênção, ó Pai, para falar conosco nessa noite, e que todo impedimento, ó Pai, todo aquilo que possa, ó Pai, nos impedir de ouvir a voz do Senhor estiver caindo por terra. E venha, Pai, receber o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos ser, Senhor Deus, verdadeiros adoradores, ó Pai, na casa. E que o Senhor, Pai, venha ser exaltado em todo o tempo, que o Senhor venha ser glorificado em todo o tempo, Pai, porque somente o Senhor é digno de glória, somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de toda adoração. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia, santo do Senhor. Se alegre na presença do Senhor, cante louvores a Ele.
Comece a falar com Deus nessa noite. Comece a falar com os teus que estão aqui em cima, através das coisas que estão neste lugar. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Deus, os pedidos especiais dos Teus filhos, ó Pai, que eles sejam liberados. Meu Deus, que toda porta fechada que venha a ser aberta. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo sobrenatural na vida dos Teus filhos aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, se entrou alguém enfermo aqui, eu digo nesta hora, enfermidade, bata em retirada da vida dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor venha agora, Deus, com o espírito de milagres, com o espírito de cura. Meu Deus, que o Senhor faça algo sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor, Deus, derrame o Teu poder, o Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer, ó Deus, algo na vida dos Teus filhos aqui nessa noite. Meu Deus, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, meu Deus, transbordar a vida dos Teus filhos, que o Senhor venha encher o coração dos Teus filhos de alegrias. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restituir, ó Deus, tudo que o diabo roubou. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que essa mensagem que foi ministrada aqui nessa noite venha impactar o coração dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor venha renovar a força dos Teus filhos. Sabemos, ó Deus, que hoje é sexta-feira, e a sexta-feira, ó Deus, às vezes é carregado. Às vezes nós trabalhamos, ó Deus, estamos cansados. Mas o Senhor, ó Deus, tem o poder de renovar a vida dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor vai agora, Deus, e neutraliza, ó Deus, toda obra de macumbaria que foi colocada nas encruzilhadas. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que todo feitiço que seja quebrado.
Meu Deus, que toda palavra de contenda, toda palavra de maldição contra as nossas vidas, que ela não venha prosperar. Meu Deus, eu queria uma renovação total dos teus filhos aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo entra, Deus, e visite a cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha restituir a nossa saúde. Que o Senhor venha restituir, ó Deus, o nosso fôlego de vida. Deus, que venhamos estar diante de Ti restaurados, ó Deus. E que o teu Espírito Santo visite a cada um aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a menção da palavra de Deus no livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Nós vamos falar nessa noite sobre a incredulidade e a fé. Números, capítulo 13. Números 13, livro escrito por Moisés. O livro de Números, para quem não sabe, ele tem o nome de Números porque ele enumera todas as jornadas dos filhos de Deus, desde quando eles saíram do Egito até a terra da promessa, até a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E aqui nós vamos ver no capítulo 13, falando sobre a terra de Canaã. Nosso pastor ele já chegou. Eu estava conversando com ele quando eu estava vindo para a igreja. Ele havia acabado de chegar em casa de viagem. E no mais tardar, no domingo, ele estará aqui conosco para estar ministrando a palavra de Deus pela manhã. E você que está nos acompanhando, você é o nosso convidado para estar aqui. Domingo será o culto de missões. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Senhor. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, um de cada uma das tribos. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aumenta o retorno para mim um pouquinho. Agora vamos lá para o versículo 25. Versículo 25. Moisés enviou o povo à terra, e agora nós vamos ver o que aconteceu. Versículo 25 diz assim: a cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Deram-lhes conta todos eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, faz referência aos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que lhe tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo:
A terra pela meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O nosso Deus é eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça pela menção da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco diante de ti para ser usado pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, que cada palavra que eu diga aqui nessa noite não seja minha, mas que seja uma revelação do teu Santo Espírito. Meu Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abra o coração, para que a palavra, Deus, que for semeada aqui nessa noite, ela venha produzir frutos, e que esses frutos venham dar grandes colheitas nas nossas vidas. O Senhor repreende todo o mal nas nossas vidas, toda seta maligna, todo desânimo, Deus, toda desatenção. Meu Deus, que seja repreendido e neutralizado em nome de Jesus, e todo dado inflamável, Deus, que venha cair por terra, e que essa palavra, Deus, ela venha cumprir aquilo que é o objetivo que o Senhor colocou para cada um de nós aqui nessa noite, e que o Senhor, Deus, fale e não te cales, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Podemos acertar. Nós lemos aqui o relatório dos espias que foram espiar a terra de Canaã. Os 10 homens, os 12 no caso, que foram para a terra enviados por Moisés, Deus chamou Moisés e disse para ele: envie um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, envia eles para a terra que eu vou entregar nas mãos de vocês. E Moisés fez conforme Deus havia determinado. E aqui nós vemos a dúvida e a fé, a incredulidade e a fé. E é sobre isso que eu queria falar. Já falei alguns dias atrás aqui sobre este capítulo. Deus me trouxe novamente à memória esse capítulo, porque às vezes nós estamos vivendo dias tão difíceis e às vezes a gente não crê que verdadeiramente Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Às vezes a gente não crê que Deus vai fazer algo sobrenatural, porque nós não olhamos o que Deus pode fazer. Às vezes nós olhamos a nossa realidade. E nós vemos aqui que eles citam o que Deus havia falado através de Moisés lá atrás. E aqui nós vamos ver a diferença entre incredulidade e entre fé. Porque a incredulidade, ela é o oposto da fé. A fé é o que? Crer naquilo que não existe. E que nós cremos que algo que não existe às vezes pode se tornar possível. Isso é fé nas nossas vidas. Trazer à existência algo que não existe. Se você ler Hebreus 11, você vai ver que Deus, ele trouxe à existência as coisas de algo que não existia. E isso é fé. E está escrito também em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele é galardoador para abençoar aqueles que buscam. A incredulidade é o oposto de fé. A incredulidade é quando a gente crê que não vai acontecer. Isso é incredulidade. E aqui nós vemos esse relatório, nós vemos essa experiência na vida desses homens. E eu queria falar no primeiro ponto aqui, atitudes que caracterizam uma pessoa incrédula. A primeira característica que caracteriza uma pessoa que não tem fé, que é incrédula, é duvidar das promessas de Deus. Esses 10 homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Se você ler os 3 versículos primeiros que nós lemos, e depois os outros, a partir do 25, você vai ver que eles foram na terra de Canaã, ficaram lá 40 dias rodeando a terra e espiando a terra, 12 homens. E quando eles voltaram para Moisés, eles chegaram diante de Moisés, não de mãos vazias, eles trouxeram um cacho de uva. E se você estudar, você vai ver que aquele cacho de uva que eles trouxeram gastava 2 homens para carregar aquele cacho de uva. De fato, era a promessa de Deus que estava sobre a vida deles.
era o desfrutar da terra que manda leite e mel, só que duvidar das promessas de Deus. Isso quer dizer, quando nós não cremos, e nós vamos ver que no relatório deles, eles não acreditavam que eles iam entrar naquela terra e que eles iam ganhar, que eles iam ser abençoados. A segunda coisa, tenha a memória curta. Esses 10 homens não se lembravam dos sinais que Deus fez no Egito. Olha o que diz: o Senhor falou que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram. Números 14, versículo 22, o próximo capítulo. Ou seja, eles não acreditavam que Deus ainda podia abençoá-los, porque o que aconteceu no Egito? Deus enviou as 10 pragas, Deus os abençoou e eles saíram de escravos e se tornaram livres. Deus abriu o mar vermelho diante deles, Deus fez sair água da rocha, Deus transformou as águas amargas de Mara em águas doces, quando não havia água para eles beber. Quando não tinha água para eles beber, Moisés bateu na rocha e saiu água da rocha, num deserto, onde só havia areia, não tinha água, e Deus fez água aparecer no deserto. Milagres sobrenaturais, e eles tinham a memória curta, eles não achavam que Deus ainda poderia realizar milagres. Muitos de nós, às vezes, vivemos o desfrutar de Deus. Deus, Ele opera nas nossas vidas, a gente é abençoado, nós conquistamos as bênçãos de Deus, mas para conquistar algo maior ainda, nós não acreditamos que Deus pode fazer. Nós temos a memória curta e não achamos que Deus é o mesmo Deus. Nós não achamos que Deus ele pode operar e fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas, porque Deus ele pode nos tirar lá de baixo e nos colocar lá em cima. Com Davi foi assim. Deus tirou Davi do pasto e colocou ele lá em cima. Mas Davi ele cria que Deus poderia abençoá-lo. Ele sabia e tinha certeza que Deus estava com ele. Então nós temos que entender, se queremos ser abençoados, nós temos que entender que nós não podemos ter a memória curta. Nós temos que acreditar verdadeiramente nas promessas de Deus, que elas vão se tornar possíveis nas nossas vidas, que ela vai se tornar realidade. Terceira característica: vive do agora. Vive do aqui e do agora. Olha o que ele diz: o povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso. Números 13, versículo 28, que nós lemos. Olha o que ele diz: o povo que habita na terra é poderoso, muito grande, as cidades são fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, eles estavam olhando a circunstância, eles estavam olhando o momento, e a fé é o oposto disso. A fé, ela não olha para a realidade. A realidade deles era gigantes que estavam lá, eram cidades fortificadas. Depois nós vamos ver em quando Josué entra para poder dominar aquela terra, ele teve que vencer grandes reis. De fato, havia perigos naqueles lugares. De fato, poderia estar tudo errado, mas só que eles viviam daquele momento. E muitos de nós estamos vivendo do agora. Nós olhamos a situação que estamos vivendo e não achamos que Deus ele pode abrir uma porta de emprego para nós. Muitas das vezes nós não acreditamos que Deus ele pode colocar algo grande nas nossas mãos e Deus ele pode nos levar a ir além, porque nós olhamos a nossa realidade de hoje. Nós não olhamos com a fé os olhos que olham para o futuro, que olham para as grandes coisas que Deus tem para trazer nas nossas vidas. Muitos de nós estamos vivendo uma vida momentânea. Acordamos e achamos que Deus não pode nos abençoar nesse dia. Mas Deus ele pode fazer o impossível. Deus ele pode convencer as ideias para poder me abençoar e te abençoar. Deus ele pode fazer coisas grandes através de cada um de nós. Deus ele pode restituir os nossos sonhos. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu todos os seus bens da noite para o dia. Jó é o homem mais rico daquela região. A Bíblia o enumera como o homem mais próspero, um homem rico, que tinha gado, que tinha 10 filhos, tinha uma família abençoada, tinha muitos servos ao seu serviço. Só que da noite para o dia, 4 notícias chegaram para Jó, e eram 4 más notícias. Jó perdeu tudo, Jó foi morar no lixo. Jó ficou 1 ano no lixo, só que Jó não vivia daquele momento. Sabe qual era a palavra de Jó? Eu sei que meu Redentor vive, e Ele vai se manifestar. Eu sei que meu Redentor vive, e Ele vai me abençoar. Jó no lixo, vivendo nas dificuldades, mas ele cria que Deus poderia mudar a situação, porque ele não olhava as dificuldades que ele estava vivendo. Jó ele não olhava a sua carne sendo comida de bicho, o seu cabelo caindo, careca, com as suas unhas
caixões já em estado de putrefação. Jó, ele precisava de um caco de telha para se coçar, porque ele não tinha unha nos dedos. Os dentes de Jó já estavam amarelos, fétidos. Jó estava vivendo em um estado de putrefação. Jó era uma carniça ambulante. Se você olhar a Bíblia, você vai ver as coisas que vieram sobre a vida de Jó. Jó tinha uma febre constante. Todos os dias Jó tinha febre e a sua febre não sarava. E todos nós sabemos que a febre é uma das piores coisas que vem sobre as nossas vidas, como a infecção no nosso organismo. E assim era o estado de Jó. A Bíblia diz assim que a pele de Jó, a carne de Jó, era purulenta. Sabe o que isso quer dizer? Havia pus sobre a carne de Jó. Bichos saltavam do seu corpo. Só que Jó não vivia daquele momento. Jó, ele sabia que lá na frente Deus tinha o melhor para fazer na vida. E nós precisamos entender e viver como Jó. Não viver do momento, não viver do aqui e do agora. Nós precisamos entender que as promessas de Deus estão colocadas diante de nós. Deus, ele pode realizar coisas grandes. Deus, ele pode mudar o estado da nossa vida. Foi o que aconteceu com Jó, porque ele não vivia daquele momento. Jó, ele não vivia daquela circunstância que ele estava vivendo. Um homem rico e poderoso. Muitos de nós perdemos o nosso emprego e nós começamos a arrancar os cabelos, passar por dificuldades. Agora imagine Jó, 10 caixões na sua sala de estar. Os 10 filhos morreram. Diz a Bíblia assim que veio um vento na casa do filho mais velho e deu sobre todos os filhos e eles morreram. 10 caixões para enterrar, 10 heranças perdidas. Imagine como era a vida de Jó. Jó tinha todos os motivos para maldizer o nome de Deus. Só que em todos os momentos de dificuldade, Jó, ele dizia: o meu Redentor vive, ele há de se manifestar. Eu sei em quem eu tenho crido. Você já parou para imaginar isso? A circunstância que ele estava vivendo, mas sabendo que Deus poderia abençoar, sabendo que Deus poderia fazer algo sobrenatural. Olha o que diz a terceira característica: tem o foco errado. Olha o que diz o versículo 31. Porém os homens que tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Esses 10 homens disseram que não podia subir contra o povo, porque lá havia gigantes, se esquecendo que lá atrás, ao toque de Moisés nas águas, Deus abriu o mar. Eles passaram a pés enxutos. A promessa que estava sobre Israel, a promessa que Deus havia liberado, pela fé eles atravessaram o mar vermelho. E os que vieram atrás, juntamente o exército de Faraó, que os acompanharam naquela caminhada, quando eles atravessaram do outro lado, Moisés estendeu as suas mãos, e todo o povo de Faraó, todo o seu exército, morreu naquele lugar. Eles não achavam mais que Deus poderia fazer milagres. Eles não achavam mais que Deus poderia abençoá-los. E muitos de nós não cremos mais que Deus é um Deus de milagres. Muitos de nós não cremos que Deus ele pode restituir. A Bíblia enumera o dom de curas, a pessoa ser curada instantaneamente. Só que muitos de nós não acreditamos. Muitos de nós não acreditamos no dom de maravilhas, que é uma pessoa que não tem um olho ser curada e aparecer um olho novamente. Uma pessoa que tem o seu membro amputado e através da operação de maravilhas, a sua mão ser restituída novamente. Nós não acreditamos mais que Deus ele pode fazer isso. Nós não acreditamos mais que Deus ele pode curar cada um de nós. Nós às vezes não temos fé para curar uma dor de cabeça e queremos que Deus libere algo grande e poderoso sobre as nossas vidas. A incredulidade está dentro do nosso coração e isso tem nos afastado da aliança com Deus. A incredulidade, Deus ele não opera na incredulidade. Deus ele só trabalha através da fé. A fé é o firme fundamento. Você já parou para analisar o poder desse versículo? A fé é o firme fundamento. Sem fé não tem como agradar a Deus.
Sem fé, nós não vamos chegar em algum lugar. Nós não vamos chegar em lugar algum. Sem fé, nada vai acontecer nas nossas vidas. Nós temos que ter esperança que Deus ele pode se tornar possível. Segundo ponto, outras características de quem não crê em Deus. A primeira, contagia quem está por perto. Os espias infamaram a terra prometida. O relatório deles foi negativo. Eles disseram que não poderiam entrar naquela terra. Eles disseram que não poderiam vencer os gigantes. Eles colocaram medo nas outras pessoas que estavam junto com eles para poder entrar na terra prometida. Os historiadores dizem assim que havia aproximadamente 3 milhões de pessoas sob a tutela de Moisés no deserto. 10 homens contagiaram quase que 3 milhões de pessoas com a negatividade dos seus olhos e do seu coração. Ou seja, muitos de nós, às vezes, somos infamados pelos incrédulos que vivem no nosso lar, dos incrédulos que andam junto com a gente, que não acreditam que possamos vencer, que não acreditam que nós possamos dar certo. Muitas pessoas acham que a gente não tem um potencial de conquistar algo grande. Muitas pessoas acham que nós não podemos se tornar patrões, se tornar chefes de empresas. As pessoas que estão à nossa volta têm uma negatividade. E se a gente não olhar para Deus, se a gente não mantiver o nosso foco em Deus, nós não vamos conquistar. Sabe por quê? A incredulidade, ela entra dentro de nós. Por isso que nós temos que escolher com quem nós andamos. Por isso que nós temos que escolher quem nós permitimos entrar na nossa casa. Por isso que nós temos que escolher quem nós permitimos falar aos nossos ouvidos. A quem você tem dado ouvido? Há pessoas que te fortalecem na fé, que dizem que você vai vencer, ou pessoas que dizem que você não tem potencial para conquistar algo grande. Deus ele pode mudar a nossa vida. Deus ele pode te dar uma ideia que não deu a ninguém. Ou Deus também pode te capacitar para você pegar uma ideia, aprimorar ela e ser bem sucedido. Deus ele pode fazer isso. Deus ele tem o poder todo nas mãos dele. Deus ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Segunda característica, tem complexo de inferioridade. Os espias também consideravam serem fracos e impotentes. Disseram, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes. E olha o que é o final do versículo. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, ou seja, pequenos, só que eles parecem que não sabiam mais o Deus que estava com eles, o Deus que quebra o ar e corta a luz, que queima os carros no fogo, o Deus que opera proezas, que opera milagres, que opera prodígios. A Bíblia diz assim, que Deus, ele é varão de guerra. Há um poder nesse versículo. Deus é varão de guerra. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus ele não entra na batalha para perder. Deus ele é poderoso. Deus ele não entra na guerra para perder. Quando Deus ele se levanta do seu trono, é para vencer. Satanás, destituído do céu, a Bíblia diz assim que ele tentou subir ao céu e suplantar o reino de Deus. Ele e a terça parte dos anjos que estavam com ele. A Bíblia diz assim, que Deus chamou Miguel, o primeiro príncipe, o arcanjo poderoso, e Miguel, com os seus anjos, venceu Satanás. Um anjo, com os seus servos, venceu o diabo. Imagine o que Deus ele não pode fazer nas nossas vidas. Se Deus ele levantar a mão, quem pode impedir a fonte de Deus? Quem pode fazer o braço de Deus voltar atrás? Existe um ditado que é verdadeiro: se cairmos na mão do homem, Deus nos livra. Se cairmos nas garras de Satanás, Deus nos livra. E se cairmos na mão de Deus, quem pode nos livrar?
Deus é poderoso. Deus tem poder em suas mãos. Deus ele pode fazer algo sobrenatural na vida de cada um de nós. E eles não acreditavam, achavam que eram inferiores, não sabiam eles mais que Deus ainda estava com eles, que Deus ainda trabalhava, que Deus ia dar vitória, que Deus ia conquistar, que Deus ia dar conquista para cada um deles. E às vezes nós não acreditamos, achamos que somos inferiores às pessoas que estão à nossa volta e no nosso serviço. Achamos que não temos potencial de conquistar um cargo mais elevado na empresa. Achamos que não temos potencial de abrir a própria empresa, de ter um carro, uma casa melhor. Às vezes a gente acha que o nosso salário não dá. Às vezes a gente acha que a gente não consegue, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Terceira característica: mantenha o Egito dentro de si. Depois de lerem o relatório pessimista, o povo chorou naquela mesma noite e murmurou contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: se tivéssemos morrido lá no Egito. O Egito representa o pecado, o Egito representa a escravidão, o Egito representa a miséria, o Egito representa retroceder, voltar atrás. Ou seja, estavam para entrar na terra da promessa, que mana leite e mel, mas ainda estavam com o coração lá na escravidão do Egito. E muitos de nós estamos para desfrutar da promessa, que representa a terra que mana leite e mel, só que nós estamos com o coração voltado nas coisas que praticávamos lá atrás, nas coisas que nós fazíamos que não agradavam ao coração de Deus. E eles diziam: se tivéssemos morrido no Egito. Ou seja, preferiam morrer no Egito como escravos do que morrer na terra lutando para desfrutar da promessa de Deus. Muitos de nós às vezes preferimos ficar em casa sentados do que sair para a guerra para conquistar o melhor de Deus. Às vezes nós estamos conformados em conquistar nas nossas mãos, ao invés de levantarmos e irmos para a guerra para conquistar a promessa que Deus tem para cada um de nós. Deus tem coisas sobrenaturais para nós, só que nós precisamos entender que temos que levantar, sair da zona de comodismo, sair da zona de conforto e ir para a guerra. Ana teve o seu ventre estéril. Deus, no versículo 5 do capítulo 1, diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Deus permitiu Ana ficar estéril. Só que Ana não se conformou. Ana não se confortou com a situação, porque Penina já tinha filhos. Eucana dizia assim: não te sou melhor do que 10 filhos. Ou seja, ele achava que o amor era melhor do que 10 filhos. Só que Ana queria ter o seu filho. E o que Ana fez? Foi para a guerra. Se ela não tivesse ido para a guerra, se ela tivesse ficado em casa, triste, abatida, sentada no sofá, ela não teria conquistado Samuel e seus outros 6 filhos. Deus liberou 7 filhos na vida de Ana. Deus liberou mais do que ela precisava. Se você sair e for para a guerra, Deus ele pode te capacitar para você conquistar mais do que você precisa. Deus ele pode te capacitar para você conquistar mais do que você almeja. É só você ter força, fé e foco. É você ir para o campo de batalha e lutar. Não deixar o Egito entrar dentro de você, que representa a miséria, representa a zona de conforto. Temos que sair do comodismo, temos que levantar, temos que ter posição de guerreiros. Deus é varão de guerra e importa que nós sejamos os seus guerreiros. Agora nós vamos falar sobre as atitudes que marcam uma pessoa que acredita na fé. Olha o que Paulo ele diz em 2 Timóteo 1,12: porque eu sei em quem eu tenho crido. Acreditar na vitória. Se você fizer um estudo no Google ou o que seja, ou pegar livros e fazer pesquisa sobre a vida de Paulo, você vai ver. Paulo ele foi chicoteado 3 vezes. Ele foi açoitado. Paulo, a Bíblia diz assim, que ele foi fustigado com vara. Paulo, eles pegaram Paulo, colocaram ele em praça pública, pegaram a vara e o chicotearam, pegaram açoites e açoitaram Paulo. Paulo foi preso
Paulo foi torturado, Paulo sofreu, Paulo passou grandes dificuldades. Às vezes Paulo estava em uma região pregando e Paulo não tinha dinheiro para poder comprar comida, privação de alimento, necessidade ao extremo. Paulo foi um dos missionários que a Bíblia relata que passou maiores dificuldades no campo missionário. Paulo ele foi apedrejado, Paulo ele foi espancado, torturado, Paulo ele sofreu, Paulo carregava no seu corpo as marcas do Evangelho. Só que ele dizia que mesmo no momento de dificuldade, mesmo passando por privação, ele sabia em quem ele cria. Sabe por quê? Sabia que Deus poderia dar a vitória, sabia que Deus poderia abençoá-lo, sabia que poderia ser guardado por Deus. E Paulo ele foi guardado, Paulo ele foi abençoado, Paulo ele sofreu, ele foi morto depois, mas enquanto ele estava evangelizando, enquanto Paulo ele estava levando a palavra, Deus o guardou, Deus deu a vitória para Paulo. Paulo só morreu depois que ele entregou tudo que Deus havia colocado. A Bíblia diz assim, se você ler o versículo, Paulo ele diz: eu vou morrer vazio, eu fui oferecido como oferta de libação. Ou seja, depois de tudo que ele havia liberado, depois que ele morreu vazio, depois que ele foi encarregado, Deus encarregou ele, depois que ele ministrou tudo, aí chegou a hora da partida de Paulo. Aí Paulo morreu. Mas no cotidiano da sua vida, passando por privações, Deus o guardou, Deus dava vitória para Paulo. E Deus ele pode, só que nós não podemos esquecer em quem nós temos que crer. Nós temos que crer que Deus ele pode nos abençoar, e a vitória é certa sobre as nossas vidas. Segunda característica de quem vive pela fé: é dependente de Deus. Olha o que diz Josué e Caleb, e continuaram dizendo: então nos porá nessa terra, e nos a dará, a terra que mana leite e mel. Ou seja, eles sabiam que Deus ia entregar a terra nas mãos dele. Eles sabiam que Deus poderia abençoá-los. Eles estavam totalmente na dependência de Deus. Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram um relatório positivo. Mesmo eles indo lá, vendo os gigantes, vendo as dificuldades, que as cidades tinham muralhas, eram cidades impenetráveis aos olhos humanos, eles sabiam, eles estavam totalmente na dependência de Deus, porque as experiências lá atrás os capacitaram para poder entrar na terra prometida. Êxodo capítulo 17, a primeira aparição de Josué na Bíblia. Se você ler Êxodo 17, você vai ver que os amalequitas se reuniram diante de Israel. Eles tinham que passar por um lugar e havia muralhas de um lado, muralhas do outro lado haviam exércitos, e na frente os amalequitas. E eles tinham que passar por ali. E os amalequitas eram os piores assassinos daquela época. E aí a Bíblia diz assim que Deus chama Moisés e fala: manda Josué reunir os homens e ir para Peleja. E a Bíblia diz que Josué ouviu a voz de Moisés, totalmente na dependência de Deus. Ou você acha que quando eles estavam no Egito amassando barro, fazendo tijolos, vocês acham que eles tinham tempo para treinar? Eles eram espadachim, eles não eram guerreiros, eles eram lavradores. Deus chamou eles para lavrar e cultivar a terra. Eles não eram homens destrados em espadas. Só que Josué estava na dependência de Deus. E a Bíblia diz assim que Moisés foi para o monte com Arão e Hur. Eles foram morar, e Josué para o campo de batalha, para o campo de guerra. E a Bíblia diz assim que no final da tarde, todos os homens dos amalequitas foram exterminados por Josué ao fio da espada, porque Deus nos capacitou. Quando nós estamos na dependência de Deus, Deus nos capacita para nos dar a vitória. Quando estamos na dependência de Deus, Deus entrega um milagre nas nossas vidas. Deus ele nos abençoa e faz milagres e prodígios na vida de cada um de nós. Terceiro, obedece a Deus. Ou seja, Josué e Caleb exortavam o povo à obediência a Deus. Olha o que eles diziam:
Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Ou seja, a obediência é o princípio que Deus agrada. Obedecer a Deus, honrar a Deus, estar diante de Deus. Eles estavam dizendo que não podiam, que não conseguiriam vencer. Eles estavam se rebelando contra Deus, porque Deus lá atrás, Êxodo capítulo 3 versículo 8, coloca aí, João, para me fazer favor. Êxodo 3 versículo 8. Êxodo 3, 8. Está dormindo aí? Portanto, diz: desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Ou seja, Deus disse para eles: eu vou levar vocês para a terra da promessa. A única coisa que eles tinham que fazer é serem obedientes a Deus, porque Deus havia prometido. Deus, ele promete para a gente, só que nós precisamos entender que para conquistar a promessa de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que guardar os mandamentos de Deus na nossa vida, e a promessa de Deus vai ser liberada sobre a vida de cada um de nós. Quarto ponto: outras atitudes de um crente de fé. Não é dominado pelo medo. Josué e Caleb diziam para o povo: não temais o povo dessa terra. Ou seja, eles não tinham medo. Eles não tinham medo de ir para o campo de batalha, de lutar, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Ou seja, eles não deixaram o medo entrar no coração. E aí eu me lembro de Pedro, porque a Bíblia diz assim que Jesus estava vindo andando sobre as águas, e Pedro disse para Jesus: se é tu, manda eu ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro começou a caminhar, Pedro começou a andar sobre as águas. Só que Pedro começou a reparar no vento e nas águas agitadas do mar. Quando Pedro começou a olhar o vento e as águas agitadas, ele deixou o medo entrar no coração. E a Bíblia diz assim que quando o medo entrou no coração de Pedro, ele começou a afundar, literalmente. Quando ele foi dominado pelo medo, ele começou a afundar, porque ter medo é normal. Todos nós, na qualidade de mortais, temos medo de alguma circunstância, de alguma coisa, talvez medo de se lançar e fazer um compromisso maior. Isso é normal, só que nós não podemos deixar esse medo nos dominar, porque talvez você tenha um objetivo de conquistar algo grande, só que você está deixando o medo entrar no seu coração, e enquanto o medo estiver no seu coração, você não vai subir, você vai afundar, você vai permanecer no lugar que você está. Se você deixar o medo de lado e acreditar e permanecer no foco, que no caso aqui é Jesus dizendo para Pedro: vem. Se ele tivesse orado só para Jesus, ele teria chegado e se encontrado com Jesus. Só que ao contrário de acreditar, ele teve medo. E o medo o dominou e ele afundou. Jesus veio, estendeu as mãos e tirou o medo de dentro das águas e o levou para o mar. Muitos de nós deixamos o medo entrar no coração e nós não estamos progredindo por causa da dúvida que está diante de nós. Pedro, quando ele duvidou, ele afundou, diferente de Josafá. Josafá, rei de Israel, um homem levantado por Deus, um homem genuíno. Eu poderia dizer hoje que ele era um cristão genuíno, um homem que acreditava no Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz assim que um exército, 5 exércitos, se colocaram diante dele, e ele teve medo. Só que sabe o que ele foi fazer? Ele foi para casa jejuar, colocou toda a região de Judá de jejum. E a Bíblia diz assim que no outro dia
eles foram para a guerra. Quando eles subiram no monte e olharam para o arraial, para o campo de batalha, todos os exércitos estavam mortos. Ele teve medo, mas quando ele teve medo, ele fez um jejum. Não deixou o medo dominar o coração. E Deus entregou a vitória nas mãos de Josafá. Quando você não for dominado pelo medo, quando você for positivo, Deus ele vai te entregar as vitórias da sua vida. Segunda coisa, as adversidades não são elementos para uma derrota. Os empecilhos para os incrédulos eram as nações dos jebuseus. Mas para Josué e Caleb, essas nações não representavam nada diante deles. Ou seja, eles sabiam o potencial que estava diante deles, que estava na vida deles, não deixava as circunstâncias dominá-los, as adversidades do dia a dia. Eles não deixavam os momentos de derrota dominá-los. Eles sabiam que Deus ia entregar a vitória. Eles sabiam que não tinha empecilho nenhum que poderia impedir a vitória na vida deles. Terceira característica: confia na companhia do Senhor. E a quarta, que crê que em Deus a vitória é garantida. Crê que em Deus a vitória é garantida. Se você acreditar e confiar que Deus está com você, confiar na companhia de Deus, a vitória ela é garantida. Deus ele vai entregar a vitória nas suas mãos. E se você continuar lendo a história, se você ler a história toda de Israel, até depois que Josué entra lá na terra prometida, na terra que mana leite e mel, você vai ver que as únicas pessoas que entraram naquela terra, daquelas pessoas que estavam ali acima de 20 anos, foram só Josué e Caleb, porque foram os únicos dois que não duvidaram da promessa de Deus, que não duvidaram do sobrenatural de Deus na vida deles. Quando você decide não duvidar das promessas de Deus, Deus ele tem uma grande coisa para fazer na sua vida. Deus ele pode te entregar a terra que manda leite e mel. E eles desfrutaram das promessas de Deus. Eles viveram ali maravilhas. As outras pessoas, 3 milhões de pessoas que estavam junto com eles, muitos morreram no deserto, 40 anos caminhando e girando no deserto. A Bíblia diz que os sapatos não terminaram, que as roupas não se rasgavam. Mas a Bíblia não diz que lá eles morriam, mas lá eles morriam. Eles perderam a sua vida caminhando no deserto. Ou seja, quando a incredulidade dominou o coração deles, quando eles deram ouvido aos 10 espias que eram incrédulos, as pessoas que estão à nossa volta nos levam para o buraco, e toda uma geração se perdeu no deserto. Toda uma geração não desfrutou das promessas de Deus por causa da incredulidade. A incredulidade nos afasta da promessa de Deus. A incredulidade nos afasta da aliança com o Senhor. Nós temos que viver de fé em fé. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Mesmo que pareça que não tem jeito, você tem que crer que tem jeito. Mesmo que pareça que não vai acontecer, você tem que ter fé que vai acontecer na sua vida. Você tem que ter fé que Deus ele vai se manifestar e ele vai liberar um milagre sobre a vida de cada um de nós. Só você que tem fé, feche os seus olhos aí nessa noite. Que você comece a falar com Deus, porque através da fé, Deus ele pode te entregar. Tudo é pela fé. O sobrenatural de Deus acontece através da fé. Não deixe ser dominado pela incredulidade. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Acredite no potencial que Deus colocou diante de você. Acredite no potencial que existe dentro de você. Não seja como os 10 espias que achavam que eram como gafanhotos diante daquelas nações. Seja como Josué e Caleb. Acredite que Deus, pela fé, pode fazer o sobrenatural na sua vida. Acredite que pela fé, Deus ele pode mover as montanhas. Deus ele pode mudar a sua história da noite para o dia. Tudo vem pela fé. Tudo é por uma questão de acreditar que o possível de Deus pode se tornar possível. Porque Deus ele vai te abençoar.
Deus ele pode te abençoar, Deus ele pode fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. As muralhas vão cair diante de você. Pela fé, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Deus ele pode entrar agora e mudar a sua história. Assim como Deus mudou a história de Jó, Deus ele pode te abençoar, te prosperar. Jó tornou-se 2 vezes mais rico. Deus restituiu tudo que Jó havia perdido em dobro. Deus ele pode fazer isso na sua vida. Aquela geração de Josué e Caleb entraram e desfrutaram das promessas de Deus. Aquela geração que acreditou na palavra de Josué e Caleb entraram na terra que manda leite e mel. E se você acreditar, tiver fé, Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Deus ele vai abençoar a sua vida. Deus ele vai tornar o seu segundo estado melhor do que o primeiro. Deus ele está estendendo as mãos para te tirar. Talvez você está lutando, mas através da fé, Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te fazer um grande homem, te fazer uma grande mulher. É santo e poderoso, ó Deus. Meu Deus, que nós sejamos, ó Deus, contagiados pela fé de Josué e Caleb. Meu Deus, que pela fé, ó Deus, nós possamos, ó Deus, desfrutar das tuas promessas. Que o Senhor repreenda, ó Deus, a incredulidade do nosso coração. Repreenda, ó Deus, a incredulidade do nosso certo. Meu Deus, que seja pela fé, ó Deus. Porque não existe nada que possa ficar diante de nós quando o Senhor está conosco. Que nós possamos crer, ó Deus, ser certos da vitória. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, tu és sobrenatural. Que o sobrenatural do Senhor venha acontecer sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, ó Pai, que acompanham essa live, meu Pai, que essas pessoas sejam abençoadas nos lares agora. Meu Deus, que o espírito de fé entre na vida dos teus filhos, que eles sejam contagiados pela fé de Josué e Caleb. Que certos eles estavam, ó Deus, da vitória. Mesmo que as circunstâncias dissessem que eles não poderiam vencer, o Senhor os encheu de fé. Que o Senhor repreenda a incredulidade na vida dos teus filhos. E assim, ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.